Pronto, galera, voltamos, né? Deixa eu colocar aqui novamente a atividade em tela, para a gente poder continuar, né? Então, como nós estávamos falando, essa etapa da vida de vocês, né, de todo ser humano, ela indica uma transição, uma mudança. Você está deixando de ser uma criança e está partindo já para a vida adulta. Isso quer dizer que o corpo masculino ele passa a ter mais força, né, entre outras coisas. Por quê? Porque biologicamente o corpo masculino ele está mais preparado para fazer serviços que exigem força física, tá? Enquanto que o corpo feminino ele já não tem essa predisposição. Isso não quer dizer que mulher não tenha muita força também, tá? Principalmente, às vezes, tem exceções aí de mulheres que são bem mais fortes do que homens, né? Mas vamos lá. O próximo parágrafo aqui. Eu gostaria de pedir para o Gabriel Henrique. É possível, Gabriel Henrique, você ler o próximo parágrafo para nós? Posso? Isso, então lê para nós. Tá. A puberdade inicia-se em idades diferentes, em meninos e em meninas. Em meninas, essas fases geralmente começam entre os 8 e 13 anos de idade. No meninos, entre os 9 e 14, alguns sinais adicionam que a puberdade está iniciando. Em meninas, isso se dá pelo surgimento do proto-mario, enquanto em meninos, o time da voz. Olha bem, pessoal. Isso aqui é um ponto interessante, né? As meninas, elas geralmente têm a transição um pouquinho antes dos meninos. Em torno aí, como vocês podem perceber, de 1 ano, tá? Então, a menina, ela entra na puberdade, ela pode entrar a partir dos 8 anos de idade. Isso não quer dizer que uma menina de 8 anos de idade já esteja sofrendo essa transição no seu corpo, mas ela pode se estender até os 13, 14 anos, tá? Isso é normal, certo? E entre os meninos, aí já vai começar um pouquinho depois, entre 9 e 14 anos de idade. Isso quer dizer que entre os meninos, existem aqueles com 10 anos, porque a sala de vocês quase todos têm 10 anos, que ainda não entraram na puberdade, e já existem aqueles que já estão na puberdade. Inclusive, vale lembrar, tá? Vale lembrar que o crescimento ele acelerou, é um ponto de destaque, né? É o que os médicos chamam de estirão. Você cresce rapidamente, tá? Mas são 2 fatores aqui que vão mostrar que você, menino ou menina, entrou na puberdade. Mas só esses 2? Não. São vários, nós já citamos. Barba, o músculo do braço, no caso aqui foi citado o timbre da voz, a voz ficou mais grave, né? Outra coisa, pessoal, que às vezes vocês nem percebem, o tamanho do braço da criança quando ela entra na puberdade, ele aumenta. Então, às vezes você fica com os braços bem compridos, mas nem percebe, tá? Nem percebe que os braços ficaram maiores do que eram rapidamente. Já nas meninas, o que vai acontecer? Vai aparecer o broto mamário. O que é isso? São seios que vai começar a surgir, tá? O quadril das meninas, ele muda de tamanho, né? Inclusive, existe até uma expressão, né? O corpo vai ficando no formato de um violão. Surge a cintura, né?
Provavelmente algumas das meninas aí ainda não percebem a cintura, né, mais fina do que o quadril, outras já está percebendo. Isso aí é o quê? É o início da transição da infância para a fase adulta, ou seja, a puberdade. Tá certo? Então, vamos lá, continuando aqui, ó. Gabriel Henrique acabou de ler. Augusto, lê para nós o próximo parágrafo, por favor. O início da puberdade está Relacionado. relacionada com fatores genéticos, ambientais, psicológicos e a saúde do Indivíduo. indivíduo. Isso. É importante destacar que, além da variação da época em que a puberdade inicia-se de uma pessoa para outra, a velocidade dos acontecimentos também pode variar. Muito bem. Muito obrigado, Augusto. Olha bem, pessoal. De nada. Eu me lembrei até de uma coisa aqui, né? E vocês, quem ainda não tem espinha, vai ouvir quando aparecerem as primeiras. Quando aparecem as primeiras espinhas, sempre aparece aquele ato do papai, da mamãe, do tio, da tia, de um vizinho, falar assim, ah, você já está virando homem, né? Você já é um rapaz. Ou, nossa, você já está virando mulher, você é uma moça. As espinhas são um indício dessa transição, e por isso as pessoas têm esses comentários, que eu, sinceramente, não acho nada legal, porque não gostava quando falavam isso para mim, tá? Mas aí, um outro dado importante, pessoal, é que o período da puberdade, ele não é o mesmo para todas as pessoas. Quer dizer, vai ter, entre vocês, vai ter aquele que vai crescer rápido, isso quando me refiro a rapazes, e a voz ainda não está tão grossa. Às vezes, vai aparecer a barba e ainda é baixinho. Não cresceu tanto, né? Não sofreu o estirão. Eu, particularmente, cresci até depois dos 18 anos. Mas, continuando. Entre as meninas, vai aparecer, terão também aquelas que vão crescer rápido, né, vão sofrer o estirão, mas outros indícios ainda não vai ter aparecido. Então, isso é gradativo, não acontece tudo uma vez, não. Tá? E a rapidez com que isso acontece é diferente. Às vezes alguém vai falar para a mamãe assim, ou vai pensar, o meu coleguinha já cresceu, né? E eu estou pequeno ainda. Fica tranquilo. Eu falo porque eu era o menor da minha turma na escola. Eu sempre fui pequenininho. Eu tenho uma foto com uma colega, eu bati no ombro da minha colega. E hoje eu sou maior que ela. Tá? Então, fica tranquilo. Primeiro, as mulheres se desenvolvem primeiro, como vocês já perceberam aqui no parágrafo anterior. Os meninos um pouquinho depois. Porém, isso não quer dizer que se alguém já começou a ter as mudanças e você ainda não, que não vai acontecer com você. Vai também, fica tranquilo. É lento, é gradual e todos vão passar por essa transição. Tá? Continuando, pessoal. Durante a puberdade, várias modificações ocorrem no corpo das meninas e dos meninos. Próximo parágrafo. Pedro, lê aqui para nós o próximo parágrafo.
Você não está com a tarefa em mãos, não, Pedro? Desculpa, que aqui em casa tá fazendo muito barulho. Ah, sim. Tudo bem. Então, lê para nós aqui, Cristiano. Tá. Isso significa que pessoas da mesma idade não estão necessariamente na mesma fase da puberdade. Isso é facilmente observado no grupo feminino, em que algumas meninas apresentam geralmente o fim da puberdade. Ocorre Pulou uma por linha, volta pulou uma dos linha. 18 Cristiano, você pulou essa linha aqui, ó. Que algumas meninas apresentam um corpo mais desenvolvido que outras, apesar da mesma idade. Geralmente, o fim da puberdade ocorre por volta dos 18 anos de idade. E é nessa fase que se percebe o fim do crescimento esquelético e também o completo amadurecimento do sistema reprodutor feminino e masculino. Isso. Então, em torno dos 18 anos, pode ser depois também, tá? Olha bem, pessoal. Isso aqui tá mostrando o quê? Que o corpo de vocês, ele geralmente vai parar de crescer, quer dizer, para a maioria dos casos, ele para de crescer em torno de 18 anos de idade. Mas isso não quer dizer que se você percebe baixa estatura, você tem que ficar tranquilo também, não. Porque às vezes você... a puberdade, ela também... Alguns fatores vão atrapalhar no crescimento, tá? E aí, no caso, questões hormonais, você pode procurar um médico. Se você achar que o seu crescimento não está de acordo com o ideal, procure um médico, ele vai te orientar, tá bom? Mas o que o texto está dizendo é que o desenvolvimento do corpo, ele não é o mesmo em todas as pessoas. Como eu disse para vocês, vai ter aquele que vai pensar assim, nossa, o meu coleguinha, ele já está tão grande e eu não estou. Ou a minha coleguinha já é uma moça e eu não sou ainda. Fique tranquilo. Isso não quer dizer que vocês tendo, todo mundo tendo a mesma idade, o crescimento desenvolve na mesma rapidez, não. Pode acontecer e vai acontecer do corpo desenvolver em etapas diferentes. Tá bem? Continuando aqui, pessoal. Deixa eu ver quem poderia ler para nós. Bruna, você lê para nós aqui esse parágrafo? Leio sim. Vou dizer uma coisa. A professora disse para mim ler, eu li. Já li minha vez, por isso que eu tô... Sabemos que a puberdade inicia-se em meninas por volta dos 8 e 13 anos. Em meninos por volta de 14. Quando a puberdade acontece antes dos 8 anos para a menina e dos 9 anos para os meninos, dizemos que temos um caso de puberdade precoce. Esse evento pode ser observado em ambos os sexos, mas é mais comum em meninas. Estima-se que ocorra de 10 a 23 vezes. A mais no grupo feminino durante a puberdade feminina. Observa-se a ocorrência da primeira menstruação. Bruna, lê também o próximo parágrafo aqui, porque ele complementa essa ideia. É importante estarmos atentos aos sinais de puberdade para que seja avaliado se está sendo iniciado antes do período considerado normal. Se antes dos 8, a menina já apresentar o desenvolvimento dos seios e os meninos antes de 9 apresentar o desenvolvimento dos testículos, é necessário tomar providências. Olha bem, galera, preste bem atenção. Uma das coisas que a puberdade precoce pode afetar é o crescimento. Por isso que
eu vim comentando com vocês anteriormente. Então, por exemplo, se uma menina, antes de 8 anos, que seria o normal, ela já apresenta um desenvolvimento do corpo, isso quer dizer que, por exemplo, ela tem, né, o aparecimento dos seios com 7 anos de idade. O broto mamário aparece aos 7 anos de idade. Então, a mamãe dela e o papai dela têm que estar atento. Por quê? Porque, nesse caso, o desenvolvimento de uma parte do corpo vai impedir o crescimento. Tá certo? Isso é uma questão hormonal. Aí o corpo desvia a atenção para outras partes e deixa de desenvolver o esqueleto. Aí é por isso que tem pessoas aí que com 1,45 m, 1,48 m, 1,50 m, tá? Isso indica uma desatenção dos pais, né? Não estavam atentos a esse detalhe, não sabiam, às vezes não tinham essa informação que vocês estão recebendo agora. Então, por exemplo, entre vocês, se você perceber, ou se alguém comentar que o seu crescimento está abaixo do esperado, é bom procurar um médico para ele estar te orientando. Isso não quer dizer que você vai ficar baixinho, não. Inclusive, eu falo isso por experiência pessoal. Eu era o baixinho da minha turma. Eu era pequenininho. E fiquei maior do que... Só não fiquei maior do que um colega. O resto, fiquei maior que todos. Tá? Mas, porque a gente sofre o que é chamado de estirão, né? Às vezes, você está lá pequenininho, pequenininho. Inclusive, eu tive um aluno que foi estrondoso. Eu dei aula para ele até no 2º ano do ensino médio, e aí terminou o ano, ele era pequenininho, pequenininho. Acho que ele batia no meu ombro. Quando voltou no outro ano, gente, no final de janeiro, eu fiz a chamada no primeiro dia de aula e falei o nome dele, e ele respondeu. Quando ele respondeu, eu olhei. Falei, que é isso, menino? O que aconteceu com você? Ele falou, olha, professor, eu cresci. E ele cresceu muito rápido. Do início de dezembro ao final de janeiro do outro ano, ele cresceu muito. Ele deve ter crescido mais de 20 centímetros. Ele ficou muito grande rapidamente. Tá? Ele era menor que eu, ele já estava maior que eu. E aí, até o final da terceira série do ensino médio, aí ele já estava gigantão. Ele ficou com mais de 1,90 m. Tá? Então, não, estar, né, ou achar que está abaixo do tamanho não é motivo para ficar muito preocupado. Mas se você acha, consulte um médico, porque às vezes está com algum distúrbio hormonal e realmente o crescimento está sendo prejudicado. Então tem que estar atento a esse detalhe. E aí, pessoal, quem tem que estar mais atento? As meninas, tá? Por quê? Porque esse problema, ele é de 10 a 23 vezes mais presente entre as meninas do que entre os meninos. Isso quer dizer o quê? Para cada um menino que tem o crescimento abaixo do normal, nós temos aí de 10 a 23 meninas com esse problema. Tá? Vocês entenderam essa questão ou não? Isso é importante. Se tiver alguma pergunta, pode falar. Vocês estão muito caladinhos hoje. Tá bom, então vamos continuar. Tia Danauer, como que eu percebo a puberdade precoce? Se o corpo começou a sofrer transformações, no caso das meninas, antes dos 8 anos, e no caso dos meninos, antes dos 9 anos. Parece vantagem, né? O menino falar, ó, já começou a aparecer barba aqui no meu rosto, ele lá com 8 anos de idade. Parece vantagem, mas não é. Entre as meninas, o quadril, né? Cintura aparece lá na menina com 7 anos de idade, e
e alguém fala assim, nossa, o corpo dela já é o corpo de uma moça. Parece vantagem, mas não é. Tá bem? Continuando. Ó, um dos motivos para isso é que, de acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, no caso o Dr. Gustavo, que atende aqui em Governo, ele é endocrinologista, e de Metabologia Regional de São Paulo, quando o diagnóstico é demorado e a idade óssea da criança avança muito, ela poderá perder estatura. Esse é o problema que acontece, tá? Então, se há uma puberdade precoce, existe uma tendência da pessoa não atingir a altura que ela deveria. Ok? Continuando aqui. Isso ficou grande. Pode. Vocês estão entendendo, pessoal? Vamos lá. Ó, a puberdade precoce é consequência do aumento dos hormônios sexuais antes do momento ideal. Como eu disse, é a progesterona e o estrógeno nas meninas, que está presente mais abundantemente, e a testosterona nos meninos. As meninas têm uma parte que não tem nos meninos, um órgão chamado ovário. Os ovários desenvolvem esses hormônios que vão atuar transformando o corpo das meninas. E os testículos, eles vão atuar nos meninos, só meninos têm testículos, e produzir o hormônio chamado testosterona, que também vai provocar as transformações no corpo do menino. Tá bem? E aí, pessoal, o texto aqui está dizendo assim, ó, a puberdade precoce é consequência do aumento dos hormônios sexuais antes do momento ideal. E esse aumento pode ter diferentes causas. Normalmente, o tratamento é baseado na utilização de medicamentos para retardar esse processo. Em alguns casos, no entanto, é necessário cirurgia e, em outros, nenhum medicamento é recomendado. Tá? Então, pode acontecer as três coisas. Se você perceber falta de crescimento, pode acontecer três coisas. O médico passar um medicamento para você, às vezes, né, ser recomendado até uma cirurgia, que isso aqui é muito difícil, os médicos evitam a todo custo cirurgias, e, às vezes, o médico vai falar, não, está dentro do normal, você está querendo ser mais alto do que é, mas está dentro do seu normal. E aí vai ficar tudo bem, sem problema nenhum, tá? E aí temos também, pessoal, a puberdade atrasada, tá? Vamos aqui ver o que é a puberdade atrasada. A puberdade atrasada é aquela que ocorre depois do tempo considerado normal para o seu início. Ou seja, vai acontecer, né, depois dos 13 anos, vamos ler o texto aqui, ó. Como em meninas, espera-se que a puberdade inicie até os 13 anos, e em meninos até os 14 anos, dizemos que a puberdade está atrasada quando ela tem início após os 13 anos em meninas e após os 14 anos em meninos, tá? Então, por exemplo, uma menina que tem 13 anos, ou mais de 13 anos, né? E o corpo dela ainda não começou a sofrer as modificações, então a puberdade está atrasada. Pode também ocorrer, né, um problema hormonal. Então, se você chegar lá no 8º ano e o seu corpo não começou a mudar, né? No caso, 8º ano para início do 8º ano para as meninas, final do 8º ano para os meninos, se o seu corpo não começou a sofrer transformações nenhuma, então, nesse caso, você também tem que procurar um médico endocrinologista para ele fazer uma avaliação, tá? É importante estar consciente desses detalhes. Mas, pelo que vocês falaram aí, a maioria de vocês está dentro do normal, né? Mudanças físicas. Aqui está a cereja do bolo, né? As mudanças físicas. A puberdade desencadeia uma série de modificações no corpo dos meninos e das meninas. É nessa fase que observamos, por exemplo, o crescimento rápido em tamanho. Ou seja, o estirão. O estirão ele vai acontecer aqui, né? Os surgimentos de pelos pubianos. O aumento da oleosidade da pele. E aí é por isso que nós temos essa imagem aqui do menino
com muitas espinhas no rosto, né? O surgimento de odor nas axilas. Há um tempo atrás você não precisava usar o desodorante, agora você já precisa. Então, isso é um indício de quê? Que você está na puberdade. O calçado, um outro detalhe, gente, o calçado, você compra ele nem envelheceu e já não cabe mais no seu pé. Você tem que passar ele por irmão mais novo, porque o pé cresceu rápido demais, né? Isso quer dizer o quê? O seu corpo está crescendo. Isso é normal, né? Ô, professora, eu já sofri demais com isso, porque eu sou apaixonada pela... Tem um monte de roupa que eu sou apaixonada, assim, é o trem que eu mais gosto do mundo. Aí pega, no dia que eu vou vestir, não, tá pequeno, tem que dar para mim, Não serve, aí tem que passar para a irmã. Então, isso é normal acontecer isso. Você cresceu, e aí a roupa não dá, o tamanho dela fica curto, né? A calça está na canela, às vezes está até servindo no corpo, mas ela ficou lá na canela, no meio da canela. Isso, às vezes, acontece também, né? E também, gente, ó, o aumento do seio das meninas, o aumento do quadril das meninas, os meninos não aumentam o quadril, tá? Os meninos aumentam o tórax, que é essa região do peito, né? Dos braços aqui. Então, enquanto as meninas aumentam o quadril, na puberdade, os meninos vão aumentar o tórax, aumentar o músculo do braço. Então, essas são as mudanças, o timbre da voz, né? E isso nós estamos falando de mudanças externas, é o que você olha e vê, né? Você vê as espinhas, você vê a barba, você vê o quadril, você vê, né, o tórax. O que antes era mais estreito, agora está mais robusto, né? Então, pessoal, ao final da puberdade, o indivíduo adquiriu capacidade reprodutiva. Então, terminou a puberdade, o indivíduo adquiriu capacidade reprodutiva. E aí alguém vai falar assim, tio Denauer, mas eu vi um caso na TV que uma menina ficou grávida com 9 anos, e ela ainda não tinha terminado a puberdade. Ela ficou grávida com 10 anos. Ela ainda não tinha terminado a puberdade. Isso acontece, gente. Infelizmente, acontecem abusos contra crianças, né? Nesse caso, contra meninas. E eu vou até abrir um parêntese aqui. Isso é importante. O seu corpo, entenda bem isso, o seu corpo é propriedade exclusiva sua. As pessoas não podem te tocar, tá? Se você perceber que alguém te tocou, denuncie para o papai e para a mamãe rapidamente, tá? Isso é um ponto de atenção, porque existem pessoas maldosas que não respeitam a liberdade do seu corpo, que não respeitam o seu corpo e querem tirar proveito achando que você é criança ainda, tá? E nós sabemos, não sei se vocês assistem jornais, quem aí assiste jornal vê que isso acontece o tempo inteiro. Então, se alguém... Eu prefiro nem ver, quando sai no jornal que só está passando coronavírus, que nem quero mais ver. Por favor. Você não está nem vendo jornal, não, Bruno? Realmente. Não, me poupa. Jornal fala muito de coronavírus, né? É o assunto da hora. Mas eu sei que tem outros aí que estão vendo jornal. E se estão vendo jornais, principalmente o jornal da Rede Record e da Bandeirantes, eles falam mais sobre esses assuntos, né? De questões de abuso infantil. Inclusive, tem até o dia, né, para a gente combater o abuso infantil nas escolas, debater esse assunto. Porque é uma coisa, gente, que acontece muito. Inclusive, por exemplo, tem aquele caso, né, do vereador Jairinho, né, só que os abusos que cometiam eram abusos na questão do espancamento, né? Ele espancava o garoto e nessas sessões de tortura, o garoto veio a óbito. Eu acredito que todos vocês já ouviram falar sobre esse caso, né?
Sim ou não? Infelizmente, sim. Aí eu pergunto para vocês, aquele caso, ele é único ou crianças estão sendo espancadas aí em tudo quanto é lugar? Em todo qualquer lugar. Exatamente. Tio Denauer, o senhor está querendo falar que a minha mãe não pode nem falar alto comigo? Não, não estou dizendo isso, não. Tá? Mas eu estou dizendo que tem crianças que estão sendo agredidas com formas tão duras, né, que estão vindo a óbito, estão morrendo. Depois do caso envolvendo aquele vereador, teve um caso envolvendo uma mulher também que espancou a enteada e ela também veio a óbito. Também estão presas, né? Mas, pessoal, os abusos contra crianças, eles são extremamente variáveis, tá? Pode ser na ordem de espancamento, né? Aí a sua mãe te deu um tapa, você fala, vou denunciar minha mãe no conselho tutelar. Não é isso que eu estou dizendo, gente. Estou dizendo que existem abusos. E quando você percebe que está acontecendo um abuso, avise uma pessoa da sua confiança. E eu, particularmente, acho que o seu papai e a sua mamãe são pessoas de confiança, tá? Mas você pode procurar. Inclusive, ontem mesmo eu vi um vídeo de uma professora que ela fez uma musiquinha sobre esse assunto. Né? Você pode procurar outras pessoas, você pode procurar o seu avô, você pode procurar a sua avó, você pode procurar o seu professor, sua professora, né? Não, eu tenho vergonha do tio Adenauer, mas eu posso procurar a tia Débora, sem problema nenhum. Vocês têm liberdade para isso, tá? Então, acontece sim, né, de pessoas, antes de encerrar a puberdade, de meninas, né, ficarem grávidas, principalmente mediante abusos de ordem sexual, tá? Mas isso não quer dizer que o corpo dela estava 100% preparado para tal. Ele vai estar preparado para a reprodução com o fim da puberdade. E como nós já dissemos, o fim da puberdade é quando? Lá nos 18 anos de idade. Então, esse tipo de gravidez, pessoal, que acontece, né, na infância, porque aí é criança, ela é gravidez de risco, tá? A criança pode, né, até mesmo morrer. Então, eu volto a repetir, se você perceber, e detalhe, isso é muito comum, gente. Eu tenho vergonha de conversar com meu pai, tenho vergonha de conversar com a minha mãe. Eu já vi alunos falando assim, tio Adenauer, se eu tocar nesse assunto com minha mãe, ela me mata. E com certeza alguns de vocês aí têm esse pensamento, não, eu não posso conversar com meu pai nem com a minha mãe, não. Deus me livre, se eu conversar, eles vão me matar. Isso é o que a gente chama de tabu. E, na verdade, gente, vocês precisam conversar com o papai e com a mamãe, tá? Esse assunto é delicado, todo mundo sabe disso, eu tenho 2 filhas aqui em casa, falei sobre, elas foram minhas alunas aqui, no 5º ano também, falei sobre esse assunto em sala de aula com elas, né, e converso com elas aqui em casa. Vocês, o Pedro está assim, né, eu não sei o que o Pedro está pensando, mas esse assunto precisa ser discutido. Tio Adenauer, não tem idade para esse assunto. Na verdade, gente, esse assunto, ele não tem idade para acontecer. Na medida em que você tiver uma dúvida, é a idade para ser discutida, para ser conversada. Tio Adenauer, meu pai não é aberto a esse assunto. Converse com a sua mãe. Tá? Principalmente se você perceber que alguém está... Inclusive, você já deve ter ouvido, né? Tem pessoas que ficam oferecendo balinha, né, para fazer tipo uma amizade, tem que ter cuidado. Não estou dizendo que se alguém te der uma balinha, essa pessoa tem uma intenção ruim. Não, não é isso, não. Mas a gente percebe quando as intenções da pessoa não são boas intenções. Mas vamos lá. Durante a puberdade, verifique-se o aumento da oleosidade na pele. Aí, o quadro seguinte
traz as principais mudanças corporais que são observadas na puberdade. Ó, o estirão, ou seja, ganho rápido de estatura, aparecimento de caracteres sexuais, né? Mudança da quantidade de distribuição da gordura, no caso lá o tórax nos meninos aumenta, nas meninas aumenta o quadril, desenvolvimento do sistema muscular esquelético, como eu disse, os meninos ficam mais robustos, né? Isso aí é muito comum, e o desenvolvimento do aparelho reprodutor, tá? Aí nós temos aqui os sinais da puberdade feminina, né? Aqui são as mudanças que acontecem no corpo das meninas, né? Alguém aí poderia até questionar, tio Denauer, o que é menstruação? Bem, gente, eu falo isso porque minha esposa, ela falou que ficou aterrorizada quando ocorreu no 5º ano a primeira menstruação dela. Ela estava no 5º ano, como vocês estão agora. A menstruação, ela é mais ou menos assim. As meninas têm os ovários. Eu costumo ilustrar como se fosse 2 espiguinhas de milho, cheias de grãozinhos. Os ovários, eles são cheios de grãozinhos, são os óvulos. E todo mês, um óvulo, ele amadurece. E ele vai para o útero, e lá no útero, pessoal, forma um fluxo de sangue que expele esse óvulo para fora do corpo, porque não houve fecundação. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer o que nós chamamos de menstruação, que é esse fluxo de sangue, que, em geral, dura 3 dias nas meninas. Só ocorre nas meninas, não ocorre nos meninos. Tá? Os meninos têm esse bônus aí. Inclusive, às vezes vocês já ouviram o pai de vocês falar assim, sua mãe está naqueles dias. É o período que antecede a menstruação. As mulheres ficam mais nervosas nessa época. O Cristiano Ronaldo estava rindo ali e desligou a câmera. Fala, Cristiano Ronaldo, o que está acontecendo aí? Pode falar. Eu quero te ouvir agora. Minha mãe. O quê? O que foi com a sua mãe? Falando. O que ela está falando? Pode falar, sem problema. Vamos aproveitar que ela está aqui. Ela pode contar se ela fica nervosa ou não. Eu conheço sua mãe, que foi minha aluna também. Ela fica. Ela fica? Pois é, normal. E você, como um rapaz elegante, educado e conhecedor desse fato, vai tratar ela com mais carinho. Vai falar, mãe, hoje eu vou te ajudar a limpar a casa. Aí ela vai ficar mais tranquila, certo? Isso é normal, gente. Os garotos têm o bônus de não terem menstruação. Isso é um bônus gigante, gigante. Ô, professor, Porém, esse lance aí uma de... contrapartida, né? Fala, Bruna. Esse lance aí de arrumar a casa não é só na menstruação, não, viu? É todo dia. Nós duas meninas aqui, minha mãe falou assim, daqui um dia vocês já tá tendo a casa de vocês, a vida de vocês, então vamos aprender hoje. Se não aprender querendo, aprende sem querer mesmo. E aí, rola de vassoura. Mas aí, gente, eu posso contar um segredo para vocês? Um segredo meu. Minha família sabe. Eu posso contar ou não? Às vezes vocês não me autorizam. Pode. Tá. Vontade. Isso que a Bruna disse é muito importante mesmo. Eu quando vim morar nessa casa que eu moro, né, há quase 20 anos atrás, eu fui fazer o almoço, né? E aí eu peguei o arroz, lavei como minha mãe ensinou.